Então você vê aí uma série de problemas. O tráfico de armas, que eu sei de onde é que vem. Muita gente sabe de onde é que vem, eu só não posso falar aqui em vídeo, que eu posso até ser processado, né? Tem um pessoal aí vestido de azeitona que paga de honesto, de correto, de justo, que quer botar ordem aí na população e que o presidente adora andar com eles, mas esse povo aí tá metido com esse negócio de tráfico de armas, tá? Tráfico de armas, tráfico de drogas, as fronteiras estão completamente abertas, o Brasil não tem a menor condição de fechar suas fronteiras, porque o Brasil é um país gigantesco, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, você tem aí a evasão escolar, você tem aí a pobreza, você tem aí as próprias leis que não ajudam, você tem essa condenação das ONGs, organização não governamental, né, gente? Que eu pedi para que vocês dessem uma pesquisadinha na aula passada. O que é uma ONG? Organização não governamental. Professor, todas as ONGs são corretas? Como nenhum professor, como nem todos os professores são corretos, como nem todos os alunos são corretos, como nem todos os médicos são corretos, como nem todos os policiais são corretos, as ONGs, nem todas as ONGs são corretas, tá? Mas a grande maioria das ONGs, elas são feitas por questão de boa vontade. É uma organização fora do governo que tenta trabalhar ou melhorar alguma coisa dentro da sociedade. Tá? Aí você tem várias ONGs, tá? Tem ONG que luta contra o extermínio, quase o genocídio, digamos assim, das comunidades indígenas, contra a evasão escolar da criança, contra o trabalho infantil. Veja o projeto Peteca aqui da escola, né? Contra o trabalho infantil, contra o abuso da criança. Você tem aí contra o desmatamento, você vê aí contra a pesca, porque aqui no Brasil nem tanto, mas em outros países aí, tipo Noruega, Japão, não sei o que, a pesca de alguns determinados peixes ou animais marinhos, ela está fazendo com que haja a extinção dessas espécies, né? Determinadas espécies de tubarões, baleias, enfim. Então, ONGs, gente, dentro de uma sociedade muito necessitada como a nossa, ela é altamente precisa, tá? Eu posso até jogar aqui depois algumas imagens das principais ONGs do planeta, tá? Você tem aí o Greenpeace, que esse presidente vagabundo, ele vive jogando pedra no Greenpeace. O Greenpeace é, se não a principal ONG do planeta, é uma das principais ONGs do planeta. O Greenpeace, né, que luta contra o desmatamento, né? E a favor da natureza, propriamente. Ele luta também contra a pesca ilegal, essas coisas todas, né? Então, você tem um padre aí, voltando para a situação do padre, você tem um padre aí lutando a favor de pessoas que caíram na criminalidade. A gente tem uma mania muito feia aqui no Brasil, que uma vez criminoso, sempre criminoso. A pessoa cometeu um crime, é vagabundo, né? Se eu fosse explicar para vocês de onde vem a palavra vagabundo, né? Vagabundo, gente, vem dessa palavra aqui, ó. Vagamundos. É aquela pessoa que não tem local definido. É aquela pessoa que vive o tempo inteiro fazendo coisas diferentes, tal. Não tem obrigações propriamente, porque quando você tem trabalho, quando você tem rotina, quando você tem obrigação, então você não é um vagamundos, né? Você tem local fixo, aquela coisa toda.
Mas, por exemplo, na literatura, o vagabundo, digamos assim, ele é muito citado. Mas vagabundo, parem de pensar que vagabundo... Quando eu falo vagabundo enchendo a boca mesmo, eu quero falar de criminoso mesmo. E eu caio no mesmo erro que vocês. Que a mesma sociedade... O mesmo erro que a sociedade faz, né? Mas vagabundo, se você for olhar pela origem da palavra, é a pessoa totalmente despreocupada com a vida, com as coisas. É um malandrão, né, digamos assim. A gente tem meio que parar com esse conceito de chamar bandido de vagabundo. Tá? Bandido é bandido. E vagabundo nem sempre é bandido, tá? Vagabundo pode ser simplesmente aquele malandrão, aquele boa praça, tal, não sei o que não trabalha, aquela coisa, tá? Vamos continuando aqui. Quantos minutos? 6 minutos, ainda tenho mais tempo. Nessa parte aqui, ó. Desde então, dedicou-se inteiramente à educação da juventude, criando casas de oração e aprendizado, e fundando uma ordem de padres, os salesianos, que em Fortaleza tem muita força, ou pelo menos já teve muita força, né? Os padres salesianos. Tinha escola, tem rádio, né? Rádio até hoje ainda tem, não sei qual é, enfim, toda a instituição, né? Que iriam também cuidar da educação dos pobres, dos desamparados e dos meninos de rua. O interessante, porém, é que, seguindo a inspiração do sonho da infância, Dom Bosco achava que a educação deveria ser dada por meio do amor, da alegria e da bondade. E não de punições, que é o que estão querendo trazer de volta para a escola, né? Porque o povo simplesmente está pensando que está faltando punição, está faltando regra, está faltando dureza. Aí eles trazem essa ideia de escola cívico-militar. Professor, escola cívico-militar são escolas boas. Se fosse uma escola tão boa assim, a gente não tinha um presidente tão burro, tão idiota, um vice-presidente tão preconceituoso e burro também. Se elas fossem tão boas assim. Porque eles estudaram nesse tipo de escola. Porque é a escola que tenta fazer as pessoas ficarem no cabresto. E eles ensinam, por exemplo, história, estão ensinando história de uma maneira errada. Eles fizeram aliás, eles ensinam história errada desde 64, desde a época que teve a ditadura militar. Eles não falam de ditadura militar, eles falam de revolução militar. Quando na verdade a gente tem uma ditadura, tá? Quando o exército sobe ao poder e toma conta do poder, você não tem uma revolução, você tem aí uma ditadura, tá? Porque exército não é para controlar governo nenhum, tá? O governo é feito pelo povo, democrático e escolhido pelo povo. Não tem nada de exército lá no meio. Vou dar um exemplo. No Uruguai, teve um general aí que foi falar de política, foi falar abertamente, ele foi preso. Nos Estados Unidos, o alto comando do exército, por ter andado poucos metros ao lado do presidente dos Estados Unidos, o antigo presidente, aquele traste chamado Donald Trump, andou poucos metros com ele, ele teve que pedir demissão, porque ninguém aceita generais ou exército andar junto com o governo. Aí aqui no Brasil virou essa esculhambação. Desculpa a palavra, tá, gente? Mas eu não vejo outra palavra melhor para falar a minha raiva. Qualquer vagabundo de farda, milico, qualquer vagabundo hoje fala de política, está envolvido com política, se candidata a político, continua político, continua militar, mas se candidata a político.
O Brasil está esculhambado, gente. É como o Gil diz, o Brasil está lascado. Isso aqui não é escola melhor, isso aí é uma escola pior. Ela não anda junto com a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, ela anda junto com a melhoria das causas sociais, a melhoria das minorias, essa coisa, a defesa dos mais pobres, etc, etc. A escola cívico-militar é um atraso, é um completo atraso. Tá? Eu sou totalmente contra isso aqui. Tem como é que eu posso dizer? Ensaiaram colocar esse tipo de escola na nossa sociedade, viram que a rejeição foi enorme, tá? Porque isso aqui é um completo de um atraso, aí recuaram. Teve aquele negócio de escola sem partido, não sei o que. Ninguém na minha aula vai dizer o que, é que eu preciso falar ou deixo de falar. Ninguém, tá? A Constituição me defende. Eu estou com 11 minutos, eu vou dar uma pausa aqui, tá bom?